Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vou estar pedindo para nós abrirmos no primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco, e te serviremos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro te agradecendo pela palavra, oro pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça e que nós possamos estar aprendendo de ti nessa noite. Ensina o Senhor como usarmos essa palavra de maneira prática. Capacita a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, na sequência, nós vimos a última palavra. Saul é ungido rei, retorna para a cidade de Gigal, aliás, de Gibeá. Em Gigal acontece um ato oficial. Até na última palavra eu falei que boa parte do ministério do reinado de Saul ia ser em Gigal, mas eu me confundi, é a cidade de Gibeá, são cidades próximas, com nome próximo, e na pregação eu notei que eu me confundi. Em Gigal foi feito um ato oficial, onde Saul é apresentado como rei diante do povo de Israel. Aí ele sai de Gigal, vai para sua cidade Gibeá. Alguns homens que Deus inclinou o coração vão juntamente com Saul e inicia-se o reino. Veja que eu tenho que entender. Aqui não é um reino glamouroso, não é um reino com estrutura. O começo do reino de Israel é extremamente modesto, não tem estrutura nenhuma, não tem um exército oficial, não tem um corpo de governo. É um começo extremamente humilde, diferente, inclusive, do que o povo enxergava nos outros países, nos outros povos, e queria copiar. Eu tenho que entender que aqui é a época dos pequenos começos. Para vocês terem uma ideia, 100 anos após isso, Salomão, filho do rei Davi, vai estar estendendo Israel num espaço muito grande e com uma influência comercial enorme. Mas aqui, o reino é extremamente simples. Só que acontece uma coisa interessante, surge um amonita. Quem são os amonitas? Os amonitas são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, que escapou da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele escapa com as suas duas filhas, vai morar numa caverna, a sua mulher é transformada numa estátua de sal, e para ele não ficar sem descendência, as filhas embriagam Ló e têm relações sexuais com ele. E elas engravidam, e uma delas dá origem ao povo amonita. Desse povo se levanta um homem chamado Naás. Interessante que Naás quer dizer serpente. Pelo nome do homem você já vê o tipo da pessoa. E ele faz uma incursão vindo do leste de Israel. E ele chega na beira da cidade de Jabes de Gileade e sitia Jabes de Gileade. Assim que ele faz isso, acontece um negócio interessante. Jabes de Gileade imediatamente se rende. Sem luta nenhuma, sem obstrução nenhuma. Eles chegam para ele e falam: faze aliança conosco e te serviremos. Sem esboçar nenhum tipo de reação nem nada. Mas como Deus estava no negócio, e Deus tinha um objetivo ao usar as tentativas de Naás de ampliar o seu reino, Deus tinha um objetivo com aquilo. O que acontece? O versículo 2 nos explica. Porém, Naás, a amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo o Israel. Olha que interessante. Naás está sendo extremamente cruel. Ao ferir o olho direito, ele simplesmente, veja,
com um olho só, a pessoa consegue fazer todo o seu cotidiano. Agora, por exemplo, no campo de batalha, a pessoa fica inútil. Porque ela perde a noção de profundidade e perde a visão periférica de todo o seu lado direito. Para vocês terem uma ideia da seriedade disso, normalmente os guerreiros guerreavam com a espada do lado direito, ou a lança, e o escudo do lado esquerdo. Se eu perco a visão do lado direito, eu não tenho condição de ver o inimigo se aproximando para me ferir. Essa proposta de Naás é extremamente cruel. Cruel num nível que acontece uma crise dentro da cidade de Jabes de Gileade. O versículo 3 explica. Então, os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo se levantou à sua voz e chorou até aqui. Veja que interessante. Os moradores de Jabes de Gileade propõem uma trégua. Só que quando eu olho a situação aqui, é extremamente estranho, porque veja, essa trégua, o que era mais prejudicado era Naás. Ele não tinha nenhum motivo de dar trégua. Ele chegou, cercou a cidade se rendeu a ele e falou: vou arrancar o olho direito de todo mundo. O que o povo falou? Nos dá uma semana para que a gente busque ajuda. E que Naás chega e fala: não, ajuda nada, vou destruir tudo, invadir a cidade. Mas como novamente Deus está no controle, você começa a ver sinais da mão de Deus operando. Você começa a ver Naás na mão do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele tem uma reação totalmente equivocada. Como que eu estou com o inimigo na minha mão, prestes a derrotá-lo, e eu dou uma trégua de 7 dias para ele buscar ajuda? Militarmente isso aí não existe, mas a Bíblia nos fala que o coração do rei está na mão do Senhor. Isso daqui, na verdade, me parece uma assinatura do Deus Todo-Poderoso. E os moradores de Jabes conseguem mandar um pedido de ajuda. E quando a notícia chega a Gibeá, o povo começa a chorar em voz alta. O que nós temos que entender? Nessa cultura, era normal esse tipo de reação. O pranto alto, o rasgar as vestes, o jogar cinza sobre a cabeça, o lamentar de maneira alta. Isso era um hábito daquela região. Então eles iniciam uma grande lamentação. Aonde? Em Gibeá de Saul. E a narrativa continua. Versículo 5. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Olha que interessante. A Bíblia nos descreve que o rei estava fazendo suas atividades normais. Da onde Saul estava vindo? Estava vindo com uma parelha de bois de arar o campo. Vida normal. Esse homem tinha sido ungido rei. Esse homem tinha profetizado. Esse homem teve confirmações sobrenaturais. E o que ele faz? Vai para a casa dos seus pais e vai cuidar dos negócios da família. O fato dele estar trazendo bois mostra que a família de Saul era rica. Porque naquela época só conseguia arar a terra com bois as famílias ricas. As demais só faziam esse trabalho da terra com jumentos. Entendeu? Então Saul era de uma família rica. Mas o que ele está fazendo aqui? Está cuidando dos negócios da família. O rei. Vida normal. E é isso que esse capítulo quer nos ensinar. O momento onde Saul sai da vida cotidiana, sai da vida normal e começa a ser usado poderosamente por Deus. Esse daqui é o divisor de águas. O que eu tenho que entender?
na vida de todo servo de Deus, existe um divisor de águas, onde a consagração, o compromisso, a santidade, o serviço cristão, ele se evidencia. Existe um ponto na sua vida em que você olha para trás e fala, ó, desse ponto aqui meu coração mudou. Desse ponto aqui houve uma transformação na minha vida. Isso aconteceu com o rei Saul. Contam para eles o que os homens de Jabes de Gileade falou. E aí a narrativa continua. Versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Olha que interessante. Quem despertou Saul? O Espírito de Deus. O que ele fica? Irado. Pode parecer esquisito para os dias de hoje. Mas veja, no próprio Novo Testamento a Bíblia fala, irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Essa ira aqui é uma ira santa, é uma santa indignação da parte de Saul. Entenda, você não é um saco de batata. Você não tem sangue de barata. Você tem sangue na veia, você tem sentimento, você tem um espírito que é um só com o Espírito do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Diante de algumas notícias, diante de algumas situações, você vai reagir sim, com uma santa indignação. Tenta lembrar na sua vida, tiveram situações que quando contaram para você o que aconteceu, você ficou indignado. De uma maneira que você falou, não aceito isso, não entendo como alguém pode fazer isso, não concordo com isso. E provavelmente veio, Senhor, o Senhor vai deixar isso acontecer? Senhor, põe a tua mão. Senhor, muda isso. Por exemplo, semana passada eu peguei um vídeo muito triste, que eu não quis nem mandar para os irmãos, porque ele é cruel. Mas dá para mim narrar ele um pouco. Vejo irmãos presos por um exército, fizeram uma vala no chão, encheram de pneu, e um a um os nossos irmãos foram encaminhados, jogados na vala e executados com tiro. Um a um. Eu vi pelo menos 10 deles sendo executados, mas tinha mais de 30 na vala. Qual o crime deles? Servir a Jesus Cristo. E aquilo ali, eu fiquei mal. Me abalou. Entendeu? Tanto é que no dia eu mandei para 2 irmãos e me bloqueei. Falei, não vou mandar isso aqui. É muito forte. Não era um vídeo sanguinário. Mas você vê o seu irmão em Cristo morrer igual um cachorro. Sem fazer nada, sem fazer mal a ninguém. É de deixar indignado. Entendeu? É de lembrar as palavras que vão acontecer lá no julgamento. E que nós vamos ver esses homens serem condenados. E eu tenho certeza que nós vamos falar, justos e verdadeiros são seus juízos. Irmãos, não estranhe a minha fala, eu quero estar lá para falar, justos e verdadeiros são seus juízos. Porque veja, nossos irmãos não fazem mal a ninguém para ser morto igual um cachorro. Essa mesma indignação, quando a gente vê esse tipo de injustiça, injustiça contra os indefesos, injustiça contra crianças, contra idosos. Para você entender o que aconteceu com Saul aqui. O Espírito Santo despertou em Saul uma santa ira, uma santa indignação. Eu tenho que entender que Deus me criou com sentimentos. Deus não me criou que nem uma bolacha. Entendeu? Eu tenho sentimentos. E Deus usa esses sentimentos canalizados de maneira certa. Lembrando em dias do Novo Testamento, irai-vos, mas não pequeis. Você não vai bater, você não vai xingar. Entendeu?
Agora, por exemplo, no caso desses irmãos, se você está com uma arma lá, um fuzil automático, e tem condição de livrar a vida dos irmãos, eu executaria os 2 soldados, sem a mínima dó. Ia mirar para não errar. Entendeu? Porque, veja, o valor da vida é superior a isso. Eu tenho que entender que a Bíblia condena o homicídio. Quando eu tenho que exercer um ato de força para proteger uma vida, não é homicídio. Quantos na história já tiveram que agir para proteger a vida? Quantos na Bíblia já tiveram que entrar em guerras e matar pessoas para que o povo de Deus não sofresse? A Bíblia é repetitiva, contando história em cima de história, de momentos difíceis, momentos duros. E um desses momentos é esse que Saul está vivendo, uma das principais cidades, cercada por um inimigo. O inimigo fala: vou deixar todo mundo cego. Isso era uma afronta para Israel. E aí o que acontece? Versículo 7. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. E então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Olha que interessante. No capítulo anterior, alguns falaram: quem é Saul que nós vamos seguir? E Saul se fez de surdo. Deixou quieto. Aqui, Saul tem uma outra atitude. Ele corta a junta de bois e manda, e fala: ó, quem não vier para a guerra, nós vamos esquartejar igual. Saul muda o seu coração. Foi firme. O que eu quero mostrar para você? No primeiro momento foi o momento de se fazer de surdo. No segundo momento foi o momento de uma santa convocação. Trazendo para os dias de hoje, quando a igreja levanta um clamor coletivo para orar por algo coletivo, qual é o seu papel? Guerrear em oração juntamente com a igreja. Esse é o seu papel. Hoje a gente não pega em armas físicas, mas nós pegamos as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Entre elas está a oração. Entendeu? Então, quando alguém chama para orar, ore. Você está fazendo parte dessa santa batalha. Amém? Vamos seguir na narrativa, versículo 9. Então, disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Saul manda a resposta, mandou os mensageiros: ó, avisa que nós vamos ajudar. Amanhã, quando nascer o sol, nós vamos estar ajudando Jabes de Gileade. Vocês têm socorro. E o versículo 10 conta um fato interessante. E os homens de Jabes de Gileade, de Jabes, disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme a tudo que parecer bem aos vossos olhos. Olha que interessante. Os homens de Jabes mentem para os amonitas. Quando chega a mensagem, eles se alegram. Ó, vai chegar ajuda. Aí eles mandam mensagem a Anás. Como? Mentindo. De que maneira? Olha, amanhã nós vamos sair e vamos fazer conforme você falou. Gente, eu preciso tomar muito cuidado com o meu relacionamento com a verdade. Veja, o crente sempre fala a verdade. Isso é uma regra bíblica. Ponto. Não. Vírgula. Quando existe risco de vida, risco de destruição,
Nesse caso, para a proteção da vida, cabe sim uma mentira para enganar o inimigo. Isso é repetitivo na Bíblia. Davi, para livrar sua vida diante de Aquis, Davi se fingiu de louco, até se fingiu tanto de louco que babou na barba, espumou na barba. Então eu tenho que entender, veja, muitos crentes, eu lembro da história, tem um grande herói da fé, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele é um dos maiores teólogos do século XX. E para vocês terem uma ideia, ele é alemão, estava nos Estados Unidos, aclamado, chamado para fazer suas exposições num monte de lugar, e ele sente da parte de Deus de voltar para a Alemanha. A Alemanha nazista, governada por Hitler. E quando ele chega na Alemanha, ele entra numa resistência contra Hitler. Inclusive, eles traçam um plano para matar Hitler. Só que o grupo é preso. E na cadeia ele mente até o fim para proteger a vida dos irmãos. Aí eu lembro, quando eu vendi esse filme, que no meio secular as pessoas amavam esse filme. Mas quando ele chegava em determinados lugares cristãos, as pessoas com uma mente distorcida criticavam a atitude do irmão, que mentiu. Gente, isso é um absurdo. Veja, por que ele iria falar a verdade e entregar seus irmãos para serem executados? Percebem? Eu preciso ter bom senso. Aquele exemplo que eu gosto de dar. Sai uma briga na rua, 2 traficantes. Aí um começa a atirar no outro, o outro corre e entra dentro da sua casa, você está no portão. Aí chega o traficante perguntando: você viu tal pessoa? Aí você fala: olha, eu sou crente, não pode mentir. Entra aí e pega ele. É a mesma história, percebe? Nós precisamos ter muita sabedoria. Gente, cuidado. O pai da mentira é o diabo. Mas eu tenho que entender que em situações excepcionais, eu posso mentir. Mesma coisa, você acabou de receber seu salário. Está com R$1.000 no bolso. Aí vem te assaltar. O cara fala: dá o dinheiro. O que você vai falar? Não tenho dinheiro. Correto? Ou você vai entregar aquilo que Deus te deu de mão beijada? Vai falar: não, pelo beneplácito da sua glória. Gente, isso é uma visão distorcida das Escrituras. Existe um provérbio que diz: não tente ser tão justo porque destruirias a ti mesmo. Não tente ser tão santo porque destruirias a ti mesmo. É esse caso. Entendeu? Eu e o irmão João passamos uma situação, um rapaz que inclusive já morreu, mas glória a Deus morreu no Senhor, salvo. Mas na época esse rapaz tinha atirado numa pessoa aqui para cima e matado essa pessoa. E aí ele desceu a rua, eu e o irmão João estavam conversando aqui na porta de casa, era noite, minha casa tinha uma cerca furreba e o portão aberto. Aí aquele rapaz chegou, me conhecia e falou: olha, eu preciso que você me leve no terminal. Aí, o que eu tinha que ter respondido? Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque acabei de estourar um cara lá em cima. João ficou branco. Parecia um anjo do Senhor. Eu fiz uma coisa que hoje eu faria diferente. Eu cheguei para ele e falei: ó, não vou falar o nome da pessoa. Eu falei: olha, eu não posso fazer isso. Porque vai contrário à minha fé. Mas eu posso orar por você. E aí oramos por ele e se mandou. Essa pessoa foi salva depois, serviu ao Senhor, entendeu? Mas veja, ele podia falar: não vai, enfiava o cano na minha boca. E eu tinha que ter falado para ele: rapaz, não posso, o carro está quebrado. Acabou. E se ele mata eu e o irmão João na hora? Tomado de fúria.
Só que na época eu não havia sido ensinado esses princípios tão valiosos. Então, para mim, na época da minha imaturidade, jamais eu iria mentir. Jamais. Hoje eu olho para trás e vejo que foi a misericórdia de Deus. Mas hoje eu falaria com a maior cara de pau, cara lavada, brilhando. Ah, o carro está quebrado. Não dá para te levar. Ó, mas dá linha que pode passar alguém aí e te pegar. Ó, fica ligeiro que eu vi a polícia passar uns 10 minutos atrás, subiu aqui para cima. Nem vi polícia nada, mas é para ele, ó, sumir. Entendeu? Eu tenho que ser maduro. Eu tenho que ter sabedoria. Uma mentira para proteger a vida cabe. Por exemplo, existe um filme clássico, um pastor que na Europa, ele foi grandemente usado para livrar crianças. O nome desse filme é A Colina das Mil Crianças. Esse homem mentia para o exército alemão. E ele, através da sua mentira, salvou a vida de milhares de crianças. Da mesma maneira, existe uma irmã nossa, já falecida, o nome dela era Corrie ten Boom. Ela salvou vários judeus da morte. Até que ela foi capturada e foi colocada num campo de concentração. Entendeu? Ela e a irmã dela, crentes fervorosas, não eram de origem judaica, mas salvaram muitas pessoas, até que foram presas. Chegou no campo de concentração, havia vários pavilhões, e elas começaram no pavilhão delas a orar incessantemente. Só que o pavilhão delas tinha muitas pulgas. E num determinado momento da oração, elas começaram a orar, inclusive agradecendo a tudo, agradecendo pela comida, agradecendo pelo cobertor, agradecendo pela cama, que era horrível. E a irmã dela parece orou, Senhor, eu agradeço pelas pulgas até que o Senhor colocou aqui. Quando orou por isso, todo mundo falou amém, mas falou amém olhando com aquela cara, as pulgas. Veja que interessante, as mulheres daquele campo de concentração, de todos os pavilhões, eram estupradas pelos soldados alemães. E o único pavilhão que os soldados não visitavam era o pavilhão dessas mulheres. Sabe qual era o motivo? Porque tinha muita pulga. Benditas pulgas. Percebe? Agora o ponto aqui, o que é? Que o povo de Jabes de Gileade fez. Mentiu. Gente, lugar de safado, sem vergonha, é se quebrar. Entendeu? Nossa oração é o seguinte, Senhor, salva teus eleitos. E ó, é filho de Belial, fica longe. É gente que não presta, fica longe. Não vem fazer mal aqui. Não vem perseguir a igreja. Como eu costumo dizer, se não sai demônio, sai endemoniado. Amém? Falando isso, porque tem muito crente que derrapa nesses princípios e faz besteira. Diferente de vender um carro. Quando eu vou vender um carro, eu chego uma pessoa e falo, ó, que eu sei do carro. Tem esse problema, tem aquele problema e tem aquele problema. Que eu levantei o custo, vai custar tanto, tanto e tanto. Se tem mais alguma coisa, eu não sei. Aí você faça as suas contas, vê se o preço do carro tá bom, se é o que você quer. Depois de comprado, não me incomode, porque é isso que eu sei. Jamais vou mentir para vender um carro. Em hipótese alguma. Percebem? O crente tem que ser guiado pela verdade da Escritura. Mentira, jamais. Mas existem as exceções. Compreendem? Amém? Posso seguir? Então vamos lá, tomar mais um golinho de água aqui. Versículo 11. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram aos amonitas, até que o dia aqueceu,
E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Olha que interessante, Saul tem uma estratégia parecida com a de Gideão. Ele divide em 3 grupos, de manhã cedo, ao clarear do dia, vem para cima dos amonitas, com um exército de 330 mil homens, e dizima os amonitas. Até o meio-dia a parada estava resolvida. E olha o que vai acontecer, versículo 12. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. O que aconteceu aqui? O povo viu a vitória. Quando viu a vitória, levantou a crista. Aí o que aconteceu? Aqueles que disseram que não ia reinar, Saul reinar sobre eles, traz para cá que nós vamos matar. Aí o povo ficou todo valentinho, né? Peitinho estufado e tal. Mas olha a sabedoria de Saul, olha o que ele vai fazer. Versículo 13. Porém, Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor em Gilgal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Gente, Saul tem uma resposta sábia. Saul percebe aquela vitória como a mão do Senhor e fala: hoje ninguém morre em Israel. Está tudo em ordem, tudo resolvido, ficou para trás. Deus operou um grande livramento. Aí Samuel, percebendo a oportunidade, leva o povo novamente para Gilgal e renova a aliança, e faz uma grande festa e oferece sacrifícios. Aqui o reino de Saul é totalmente confirmado. Totalmente. Sem dúvida nenhuma. É curioso isso. Primeiro Saul é consagrado, ungido, em secreto. Depois Saul é levado 7 dias depois para Gilgal e é levantado diante do povo. Depois, passando um tempo, nós não sabemos quanto, existe uma guerra na qual Saul é usado por Deus. Nós temos que lembrar que Saul era um eleito de Deus, ele foi eleito para rei por Deus. Quem escolheu Saul foi Deus. Nós precisamos lembrar disso, é que a gente só olha o final da vida de Saul. A gente não olha o começo. Gente, eles não tinham nem fabricação de arma. Eles não tinham treinamento militar. Aquele rei, quando saiu da terra de Amon, saiu totalmente equipado para conquistar. Quando a pessoa naquela época saía para uma campanha militar, era um preparo de 2, 3, 4 anos. Entenderam? Então assim, aí Saul vem, faz um chamado para o povo, sem um exército regular, e vence. É a mão de Deus, abençoando o povo de Israel através de um líder, Saul. E o reino de Saul é confirmado ali, às claras, tudo claro. A partir daqui, ninguém mais pode questionar o que Saul era o rei. Se torna inquestionável. Ninguém mais fala mais nada. A partir daqui, o reino de Saul vai crescer. E muito. A partir daqui, a unção do Espírito Santo sobre Saul começa a fazer grande diferença. Então eu tenho que entender isso. Para realizar a obra de Deus, eu preciso de capacitação sobrenatural. E esse terrível inimigo é vencido. Um inimigo cruel. Não era alguém que queria o bem do povo, ao contrário.
Ele queria escravizar o povo, tirar toda a capacidade militar do povo e tirar toda a capacidade de uma vida com qualidade. Aquele povo ia ficar cego de um olho, do principal olho naquela época para a guerra. E Deus usa Saul para livrar desse terrível inimigo. O que eu aprendo com essa história? Eu separei aqui algumas coisinhas bem sérias. Veja, do ponto de vista local, Naás queria tirar a visão do povo. Entendeu? Para quê? Para inutilizar. O que nós aprendemos com essa história? Da mesma maneira, o inimigo de nossas almas, o diabo e suas hostes malignas, querem tirar a nossa visão espiritual. E ele usa algumas ferramentas. O que eu tenho que entender? Eu tenho um inimigo. Esse inimigo não pode fazer guerra contra Deus. Então ele faz guerra contra a igreja. E aí o que acontece? Primeira coisa que ele tenta fazer nessa guerra é tirar sua visão espiritual. Como que ele faz isso? Principal arma: ignorância bíblica. Falta de conhecimento bíblico. Se eu não conheço a Bíblia, praticamente 90% do meu arsenal cai por terra. Sem conhecer Bíblia, não tem como combater o diabo. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu me sujeito a Deus? Fazendo a vontade dele. Como que eu sei a vontade de Deus? Através da palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho como me sujeitar àquilo que eu não conheço. O que o pessoal faz aqui no Brasil? Deixa a palavra de lado, traz um monte de doutrinas de homens que você não encontra na Bíblia, e através daquela doutrina de homens ainda quer guerrear contra o diabo, dizendo que a pessoa vai prosperar, dizendo que a pessoa vai se sair bem, dizendo que vai correr tudo em ordem. Só que qual é o problema disso? Não é uma visão bíblica. Se não está na Bíblia, não funciona. Ah, irmão, mas eu acredito. Isso não quer dizer nada. Desculpe falar isso de uma maneira tão grosseira. Não importa se você acredita ou não. O que importa é se está na Bíblia ou não. O fato de você acreditar ou não quer dizer nada. Vai acontecer. Se algum princípio está escrito na Bíblia, aquilo vai acontecer. Eu conheço pessoas, e não são poucas, que criaram um tipo de cristianismo não bíblico. E vive o cristianismo afastado da Escritura. Que muitas vezes beira a feitiçaria evangélica. Muitas vezes beira o folclore evangélico. Coisas que não estão na Bíblia e jamais vão. Gente, eu fico impressionado. Pessoas que eu conheço, com mais de 20 anos de fé. 20 anos de fé já tinha que estar pregando aqui. Entendeu? Tinha que estar conduzindo um ponto de pregação na sua casa para evangelizar as pessoas. Tinha que estar cuidando de gente. Entendeu? Tinha que estar servindo os irmãos. E aí você pergunta, por exemplo, outro dia falando sobre unção com óleo. A pessoa falou que eu ungi minha casa. Falou, fulano, isso aí não funciona. Não é bíblico. Sabe qual foi a resposta da pessoa? Ah, mas eu acredito. Aí nós perguntamos, mas e daí? Ah, eu acho que Deus honra. Se eu acreditar, Ele honra. Então eu vou dar uma boa sugestão. Você pega iodo, pinga nos seus 2 olhos, acreditando que Deus vai livrar. E você vai descobrir que aquilo que você acreditar vai transformar você em alguém cego dos 2 olhos. E vão ser queimados imediatamente.
Ou você pega de cima de um prédio e pula, acreditando que a palavra da Bíblia vai se cumprir, dará ordem a seus anjos ao seu respeito. E você vai descobrir que muito provavelmente você vai morrer espatifado no chão. Percebe? As pessoas criaram um pseudo-cristianismo. Um cristianismo falso. Veja, se não é baseado na Bíblia, é falso ensino. Aprendam isso. Você tem que basear toda a sua fé na Bíblia, toda a sua maneira de pensar, toda a sua maneira de crer. Por quê? A nossa teologia dita o meu estilo de vida. Os meus relacionamentos familiares, os meus relacionamentos de trabalho, os meus relacionamentos na sociedade civil são regidos pelas verdades teológicas que eu acredito. As pessoas não entendem isso. Por que você ora antes de comer? Porque eu estou agradecendo meu Deus pelo alimento que eu estou comendo. Percebe? Por que eu não minto? Porque a Bíblia que eu leio fala que o Pai, dizer a verdade, não mintais uns aos outros. E no outro texto ela fala, o pai da mentira é o diabo. Entendem? As más teologias destroem vidas. E infelizmente no nosso país tem um monte de crença que não é bíblica. Qual é nosso papel? Nosso papel é irmos identificando na nossa vida aquilo que nós acreditamos e não tem uma base bíblica e ir retirando fora as doutrinas erradas. E passando imediatamente a viver de maneira bíblica. Ah, pastor, mas e se um conhecido meu está fazendo errado? Veja, primeiro, ore a Deus uma oportunidade. E se Deus der a oportunidade, com muito amor e sabedoria, converse com ele. Só que eu vou falar. Eu já quase perdi 2 amigos por causa disso. Hoje eu não saio falando com qualquer um, não. Eu até brinco, preciso abrir o box do banheiro e apareceu uma mão escrevendo no teto, assim, para dizer que fala com ele. Porque tem gente que não quer ouvir, tem gente que não está preparado para ouvir, tem gente que não tem maturidade para ouvir, tem gente que vai virar para você e vai falar, mas eu aprendi assim. Aí a resposta é, e daí? Aprendeu errado. Só que você não vai fazer isso porque é seu amigo. Então tem hora que você vai ficar quieto e vai só orar pela pessoa. Senhor, mostra. Levanta pessoas. Que ele possa fazer contato com pregadores que vão ensinar a verdade. Gente, o que mais nós temos hoje é ignorância bíblica. Essa ignorância bíblica é o mesmo que esse Naás aqui está fazendo. Tirar a visão espiritual. Entendeu? Eu tenho que entender essa figura aqui. Da mesma maneira que o inimigo natural queria tirar a visão natural, o diabo quer tirar nossa visão espiritual. Como? Ignorância bíblica. Não aceite na sua vida ignorância bíblica. Amém? O que mais que eu separei aqui? O diabo quer cortar a sua conexão com a igreja. É muito interessante. Quando a pessoa começa a ter problema, a primeira coisa se afasta da igreja. Quando se afasta da igreja, você aproxima, normalmente se identifica pecado. Eu aprendi isso com o meu primeiro pastor. Na época, deixa eu tomar um gole d'água aqui, a voz falhou. Na época, eu não compreendia muito bem. Fazem 23 anos. Só que eu comecei a perceber um mecanismo. A pessoa entra numa prática pecaminosa, ou em atitudes, ou nos seus pensamentos. Qual é a primeira coisa que acontece? Ela começa a se afastar da igreja. Igreja local, estou falando. Entendeu? E vai afastando. Por quê? Porque ela sabe que está em pecado, ela sabe que está errada. Eu já vi muita gente que ia desobedecer a palavra. De maneira premeditada, a pessoa saiu da igreja,
pecou, fez tudo o que queria fazer, passados alguns anos voltou. Aí você pode me perguntar, irmão, é salvo? Olha, se nasceu de novo, é. Ninguém pode desnascer de Deus. Ah, o que vai acontecer com ele? Vamos ver junto, lá no tribunal de Cristo. Aí eu já não posso falar, mas que a pessoa vai responder, vai. Cada um, a obra será julgada de cada um. Alguns vão passar com sua obra de vida, vai queimar. Vai sofrer uma disciplina, mas serão salvos. É o que 1 Coríntios nos ensina. Entendeu? Então cada um vai dar conta de si a Deus. Percebem porque Deus criou salvação pela graça? Porque se a nossa salvação dependesse de nós, a gente dava um jeito de perder. Irmão, coloca isso na sua cabeça. Busca de Deus esse entendimento. Se a sua salvação dependesse de você, com certeza você ia dar conta de perder. Você ia fazer que você ia fazer, que você ia fazer, que você ia jogar ela no lixo. E vou dizer mais, se você está confiando nesses seus bracinhos fracos para se segurar em Jesus, vou dizer uma coisa para você, seus bracinhos fracos vão ficar mais fracos ainda e você vai cair. Te dá um conselho, confia no braço forte do Senhor. Aquele que começou a boa obra há de terminar em Cristo Jesus. Ele vai te levar até o fim. Nem que cata você e joga. Mas que você vai chegar lá, nem que seja todo ralado. Mas o braço forte do Senhor vai te levar até lá. Porque Ele garantiu. Porque Ele é bom. Entendeu? Agora, de que maneira que a gente estraga toda a festa? Pecado. O pecado cega os nossos olhos. O pecado cauteriza a nossa consciência. Existe a palavra cauterizar em espanhol, quando é uma queimadura que faz com bisturi e aquilo perde a sensibilidade. Não sei se vocês sabem, em local de grandes queimaduras, a sensibilidade vai embora. Aquilo chama-se cauterização, inclusive é usado para cicatrizar ferimentos. A Bíblia fala que nós podemos ter a nossa consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Eu entro numa prática de pecado, o Espírito Santo começa a atuar, mas eu não vou dando ouvidos. Chega um momento, eu perco toda a sensibilidade. E aí só entrega ao meu próprio pecado. O que pode acontecer? Duas coisas. Ou Deus recolhe, vai para a glória mais cedo, ou você vai sofrer, vai ser disciplinado e Deus vai fazer a obra e vai trazer de volta. Mas que você vai ter as consequências, vai ter a consequência. Percebem? Então assim, gente, pecado é coisa muito séria. Hoje em dia se vendem nas igrejas uma graça fajuta, banal. Estão me entendendo? Isso não é graça. Graça banal, graça fajuta não é graça. Graça é algo precioso, dado por Deus, pela sua bondade, para a nossa salvação e a manutenção da nossa fé. Porém, os meus pecados cheiram mal. Eu tenho que entender que pecado é algo nojento para Deus. Enquanto você não tiver entendimento que o pecado é nojento, essa é a palavra, nojento, você vai lidar com o pecado de uma maneira frágil. Ah, não, pecadinho, normal, que é isso. E quando você vai ver, você vai se acostumando com aquele pecado. E o que é pior, às vezes os pecados que nos afligem são os pecados dia a dia. É mau gênio, é mau temperamento, é ira inapropriada, práticas erradas, relacionamentos errados na família, relacionamentos errados entre marido e mulher. Pecado. Entendeu? As pessoas estão pecando, estão limpando a boca e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Isso te deixa cego e te coloca em disciplina da parte de Deus. Amém? Essa é a outra ferramenta para a cegueira espiritual. Que mais que eu coloquei aqui? Veja,
esse pecado, além de te cegar, te escraviza. A Bíblia nos ensina que você fica escravo daquele que você ofereceu seus membros para servir. Você fica escravo de práticas pecaminosas. Ah, pastor, então nós vamos mandar para o encontro com Deus que a pessoa vai ser liberta. Vai nada. A pessoa precisa identificar o pecado, se arrepender, romper com o pecado, aí é liberto. E vou dizer mais. Essa libertação é ativa. Por quê? Porque não é apenas uma oração, Senhor, eu me arrependo, tá tudo bem. Não. De tempos em tempos, o diabo vai dar um empurrão para ver se a porta está aberta. Qual é a sua área fraca? Ah, minha área fraca é meu relacionamento no trabalho. Ah, me arrependi, mas de tempos em tempos o diabo dá um empurrãozinho na porta para ver se está aberta. Se ela estiver aberta, ele enfia o pé. Ah, meu ponto fraco é mulher. Eu não posso ver uma mulher bonita na rua que o zóio cai do rosto. Você pode ter certeza que de tempos em tempos o diabo vai dar um jeito de colocar uma das suas filhas para te tentar. Vida cristã é vivida dia após dia, constante. Fique atento. Veja, nós lidamos com um inimigo que nos conhece e conhece a raça humana há milhares de anos. Ele sabe o jeito de olhar. Ele já viu muita gente que nem você. Ele tem suas artimanhas. Veja, o apóstolo Paulo, não, Pedro fala, acho que é Pedro, nós não desprezamos os seus ardis. O inimigo é sujo, ele quer chamar você para te escravizar através do pecado. Entendeu? Cuidado, não brinque com isso. A casa cai. Que mais que eu coloquei aqui? Isso aqui é meio óbvio. O diabo quer destruir a nossa capacidade de guerrear. Como que o crente guerreia? Jejum, oração, culto de igreja, leitura bíblica, proclamação do evangelho. Veja, eu tenho que entender o seguinte, conceito de guerra espiritual. Está vindo algo ao meu coração. Na nossa geração, se fala muito de uma guerra espiritual ofensiva. Só que quando eu examino as escrituras, ela não é uma guerra ofensiva. Por quê? Porque o território já foi ganho por Jesus na cruz. Eu tenho que entender o seguinte, existe um grupo de pessoas eleitas. Independente da visão que você tenha sobre a eleição é bíblica. E a eleição ensina o seguinte, é um grupo de eleitos. O que vai acontecer com esses eleitos? Vão ser salvos. Independente da visão da igreja. Nós aqui achamos que nós somos eleitos pela misericórdia e bondade de Deus. Sem mérito nenhum nosso. Existe igreja que ensina que a pessoa é eleita porque Deus prevê a fé. E aí elege. Nós não entendemos dessa forma. Está errado? Veja, eu não posso dizer que está errado, é uma visão. São irmãos nossos, pensam dessa maneira. Mas os dois grupos entendem que existe um grupo de eleitos. Esses eleitos vai acontecer o que com eles? Vão ser salvos por Jesus. Então já está ganho, é certeza. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. E o nome do salvo foi colocado lá. A Bíblia nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O sentido do texto é no evangelismo. Gente, você pregou, se você está pregando para o eleito, é caçapa, é base 1 garantida. Agora eu falei bonito, hein? É base 1 do beisebol, a primeira base? Agora são entendidos de beisebol. Entendeu? Garantido. Como diz aqui no Brasil, é bola 7 na caçapa do canto. Bola preta no canto. Entenderam? Porque a pessoa é eleita. Então a nossa guerra não é ofensiva. Nossa guerra é defensiva.
Quando você vai para o texto de Efésios 6, que fala, nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra os principados e potestades, as forças espirituais da maldade das regiões celestes, vestir toda a armadura de Deus, aí fala das práticas espirituais. Aí ele termina assim, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis ali no original é não ceder território. Então a nossa guerra como cristão é não dar território para o inimigo. Porque ele já está derrotado. Ele já foi vencido. Ele não pode deter a pregação do evangelho. Ele não pode deter a salvação de um eleito. O que se ensina hoje em dia? Vai para as praças da cidade, vai para a frente das igrejas, vai para a frente dos templos de feitiçaria e vai fazer um ato profético. Você não vê Paulo fazendo isso. Você não vê Pedro fazendo isso. Você não tem exemplo no Novo Testamento de fazerem isso. Só que isso aí enche igreja. Nós mesmos aqui no nosso bairro, começou a ter muita feitiçaria aqui, nós saímos andando e orando. Até aí tudo bem. Só que aí o que fizemos, ungimos com óleo todas as esquinas. Era um ato profético. Ainda olhavam um para o outro, ó irmão, cuidado aí que vai vir retaliação. Mas era nosso entendimento. Deus honrou? Honrou por causa da oração. Por causa da parte que nós fizemos certo. O que a nossa unção com óleo fez no bairro? O bairro ficou mais perfumado. Só isso. Mas nós não sabíamos. Éramos novos convertidos. Na nossa inocência, veja, criança é normal que tenha atitude de criança. Vocês ouviram? Por exemplo, no louvor, a criançada, eu estava ouvindo, às vezes dão uma exagerada. Te adoramos, já viu? E nós temos que deixar eles quietinhos. Por quê? Criança é criança. É normal que deixe a criança ter atitude de criança. Agora, um crente maduro que conhece a Escritura, ele vai guerrear. Como? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Que fortalezas de raciocínio que tem no povo. Essa palavra fortaleza ela é ligada a sistemas de pensamento malignos que estão espalhados pelo mundo. Entendeu? Como? Através da pregação do evangelho, da oração, da comunhão. É isso. O que o diabo quer fazer? Quer tirar você fora. Como? Trazendo desânimo, trazendo desesperança, provocando briga em casa, provocando bagunça na igreja, provocando desestímulo no ministério. São as armas que ele usa. Cabe a você vigiar e não ceder. Amém? E aí, para encerrar, da mesma maneira que o socorro de Jabes de Gileade veio do povo de Deus através do Deus de Israel, o nosso socorro em todas as situações vem de Deus. E um dos instrumentos que Deus mais usa para nos socorrer é sua santa igreja. Lugar de crente é na igreja. Veja, isso é um ensino dessa palavra, você parar para pensar. Olha a sua volta e vê. Quem está em maus lençóis se afastou da igreja. Quem está numa vida pecaminosa se afastou da igreja. Quem está passando por problema espiritual, 95% dos casos tem a ver com pecado, tem a ver com quebra de comunhão e tem a ver com entristecer o Espírito Santo. Eu tenho que tomar muito cuidado, percebi que algo está errado, me arrepender e andar numa nova prática de vida. E confiar na comunhão saudável do povo de Deus. Para permanecer no caminho, entenda, não existe cristianismo fora de igreja. Existe um movimento hoje chamado Movimento dos Desigrejados, é um movimento herético. Porque ele destrói a doutrina da igreja. É um movimento que ensina a igreja sou eu. Aí eu pergunto, e onde estão os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os servos, os irmãos?
A igreja sendo você, como é que você vai servir um ao outro em amor? A igreja sendo você, como é que você vai servir através dos dons que Deus te deu? Não tem como. Só que normalmente pessoas rebeldes, que não querem ser pastoreadas, que não querem ser cobradas em relação à Bíblia, elas criam um falso cristianismo próprio. E aí vem com essas frases, não, a igreja sou eu. Isso é besteira, isso é heresia. E precisa ser combatido. É na igreja que está a bênção. E olha que interessante. Você conhece você mesmo, né? Deus escolheu umas pessoas cheias de defeitos, como nós, pecadores, para formar a sua igreja. E a graça de Deus é tanta que numa igreja formada por pecadores, essa graça opera, essa graça transforma e essa graça restaura, inclusive a gente. E passados os anos, você olha para trás e fala, ó, foi Deus, hein? Essa situação, alguns anos atrás, eu não reagiria assim. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. A minha oração nessa noite, Senhor, é que nós possamos estar vigilantes em oração, na pregação do Evangelho, na comunhão da igreja, vigilantes na nossa busca de santidade, na nossa confissão de pecados e arrependimento, e que possamos, Senhor, viver uma vida que te agrada, que de maneira simples nós possamos te louvar e adorar, e no nosso cotidiano vivemos uma vida cristã verdadeira, evangelizando as pessoas, orando por aqueles que necessitam e anunciando as boas novas a todo aquele que o Senhor colocar na nossa vida. Livra-nos, Senhor, de toda armadilha maligna, livra-nos de todo esfriamento espiritual, que nós possamos ser fervorosos em todas as nossas disciplinas espirituais, que possamos te servir sempre, de maneira verdadeira e bíblica, em espírito e em verdade. Sê conosco, capacita a tua igreja, em nome de Jesus.